O livro que nós vamos ler é no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Se você estiver com a sua Bíblia, abra em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Aqui na minha Bíblia diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que o Teu Espírito tenha total liberdade, Senhor, para falar conosco através dessa palavra. Que o Senhor tenha liberdade para nos tratar, nos faça compreender e entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós precisamos entender que nós somos uma carta escrita por Deus. E uma carta, ela tem um principal objetivo, um principal propósito, que é alcançar o seu remetente, alcançar a pessoa onde ela tem esse destino de se chegar. E nós somos uma carta escrita por Deus, não com tinta, mas escrita no coração, para ser lida pelas pessoas através das nossas atitudes, através do nosso caráter, através da nossa postura. Então, nós precisamos compreender que uma carta, ela precisa cumprir o seu propósito. E o propósito de uma carta é ser lida. E essa é a função que Deus nos criou. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com esse objetivo, com essa intenção, de sermos lidos pelas pessoas. As pessoas que em outra hora estavam junto conosco, na nossa perdição, no nosso adultério, na nossa mentira, eles estavam conosco, mas Deus nos tirou dali e escreveu em nossos corações uma carta agora, destinada para essas mesmas pessoas, para que eles possam olhar para nós e ver esperança, olhar para nós e ver que há uma oportunidade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós precisamos exalar esse bom perfume de Cristo, porque há uma realidade de Cristo em nós. E qual que é essa realidade de Cristo na nossa vida? Você recebeu a Jesus? Se você recebeu a Jesus, há um caminho a ser seguido. Se você ainda não o recebeu, você precisa receber a Jesus para que você esteja nessa realidade de ser uma carta escrita por Deus. Então, quando você recebe a Jesus, a primeira pergunta que se vem à nossa mente é: quem eu recebi? Por mais que nós conhecemos a Jesus, nós sabemos o nome dele, mas às vezes não sabemos quem ele é. Então a pergunta que fica é: quem eu recebi? Ah, você recebeu a Jesus. Sim, mas para que eu recebi a Jesus? Você recebeu a Jesus para se tornar filho de Deus, porque sem Jesus não teria possibilidade de nós sermos filhos de Deus. Nós ouvimos por aí pessoas dizendo que todos são filhos de Deus. Não é uma realidade. A realidade é que todos são criaturas, criados por Deus, mas filhos de Deus só se tornam aqueles que passam por Cristo, porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só tem um Pai aquele que é filho, e para ser filho precisa se render a Jesus e passar por ele. Se não passar por Jesus, não tem condições de ser filho. Então você recebe a Jesus para você ser filho de Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Porque Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, nós fomos achados por Ele. E para que Jesus te escolheu? Há um objetivo nisso. Jesus não te escolheu apenas para você ser filho e ponto final. Jesus te escolheu para que você dê frutos. Quando nós lemos em João 15,16, vai dizer assim, vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O que é um fruto permanecer? É um fruto ficar, é ele criar raízes e gerar outro fruto também. Isso é permanecer. Conhecemos pessoas que se entregaram a Cristo, mas por algum motivo já não estão mais, não permaneceram. Então eles não podem ser considerados como fruto, porque o fruto o próprio Jesus
disse, é aquele que permanece. Talvez você até esteja na igreja, mas você não está permanecendo, porque estar na igreja não significa que você permaneceu, porque permanecer em Cristo tem a ver com obedecer, tem a ver com obedecer os seus mandamentos, obedecer o que está escrito, não fazer aquilo que Ele disse que não tem que fazer. Não é relativar ou causar algumas coisas naquele sentido de que não tem nada a ver. Eu acho que não é assim. Isso não existe para Deus. O que Deus disse é o que Ele quis dizer, e é isso que precisa ser obedecido. O sim de Deus é o sim, o não é o não, e não é um talvez, não é um você que decide, não é um você que sabe. Não, Jesus, Ele nos chamou para permanecer e permanecer nele. Se não estivermos nele, nós teremos dificuldade. Nesse mesmo capítulo de João 15, Jesus fala sobre a videira, e Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então o ramo que dá fruto, o Senhor poda, e aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Então, qual que é o primeiro fruto que nós geramos? Somos nós mesmos. Então um fruto, quando ele chega no seu auge de ser colhido, ele já está maduro, e quando ele está maduro e você abre um fruto, ele contém várias sementes ali dentro, e as sementes são a nossa vida transformada. Então de um fruto pode-se gerar outras árvores, outros frutos, porque aquele fruto deu semente. Então a nossa vida, nós sendo um fruto de Cristo e permanecendo nele, nós vamos gerar semente, semente de mudança, semente de transformação, semente de uma vida nova, semente de compromisso, de responsabilidade, de santidade, porque hoje em dia ficou passado falar sobre santidade. Hoje em dia a gente fala mais de interesses pessoais do que de santidade, do que deveríamos realmente falar. Não se fala mais hoje sobre pecado, porque o pecado talvez é muito relativo com o que você pensa. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes nós utilizamos este versículo para poder fazer aquilo que o nosso coração deseja, onde na realidade não é isso que o versículo quer dizer. O versículo quer dizer que tudo você pode fazer, mas nem tudo te convém, mas não no sentido de que você decide tudo, no sentido de que eu possa abrir mão de algo bom para mim, para não fazer o meu irmão pecar. Então nós temos que entender que a palavra é espiritual. Então, baseado nisso, nós precisamos permanecer, dar frutos e frutos que permaneçam. Até quando? Até o fim. A seara tem um dono, e ele vai vir para buscar a sua colheita. Ele vai vir fazer a colheita dos seus frutos, da sua seara. E nós temos que permanecer até esse dia, para sermos achados por Ele como um fruto maduro e adequado. O Senhor quer que saibamos que somos seus filhos e herdeiros. Este direito foi conquistado por Jesus. Só Jesus pode converter alguém. Fui feito filho de Deus. Preciso particularizar minhas experiências. Recebemos a vitória. Não nascemos para ser mais um, e sim para triunfarmos. Somos vencedores. Eu sou um vencedor. Este é o ministério de Cristo, nos fazer triunfar. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, está escrito assim, Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Jesus nos fez mais do que vencedor porque Ele nos ama. Então, por meio daquele que me amou e entregou a sua vida por mim, eu sou mais que vencedor. E aqui a gente precisa dar uma pausa nesse versículo para você não entender ele erradamente. Você pode mais, em todas as coisas, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, mas essa vitória não tem a ver apenas com conquista. Essa vitória não tem apenas a ver com bem-estar. Essa vitória não tem apenas a ver com você estar satisfeito no seu ego. Essa vitória tem a ver que Ele te amou de uma tal maneira de entregar a vida dele por você. Então você pode todas as coisas, você é mais do que vencedor em Cristo, porque Ele venceu a morte e com isso você também vence nele. Esse é o ponto fundamental desse versículo. Você é mais que vencedor sobre a morte, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a circunstância. Ah, mas eu estou no meio do problema. Mas você é mais do que vencedor, porque Cristo já te amou. E se Ele te amou, Ele vai te fazer vencer sobre isso.
mesmo que os seus olhos não vejam. Eu tenho uma enfermidade, mas você é mais do que vencedor sobre isso, porque na eternidade não vai haver enfermidade, na eternidade não vai haver problema, na eternidade não vai haver pobreza, na eternidade não vai haver choro, nem tristeza, nem rancor. Então você é mais do que vencedor em todas as coisas por meio daquele que te amou. Então Cristo, Ele nos faz assentar em posições para reinar e triunfar sobre todas as coisas. Em Efésios 2,6, o que nós lemos aqui no começo, Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Isso é uma posição de governo, de você triunfar sobre as coisas. A vida que você está levando hoje, talvez não é uma vida que você gostaria de ter. Talvez não é uma vida de governo, não é uma vida de triunfo, não é uma vida que seria boa de reinar. Mas o Senhor quer mudar isso na sua vida. E esse é o objetivo do retiro de impacto. Não somente te deixar impactado com a glória de Deus, mas transformar a sua vida. A intenção de Deus não é apenas que a pessoa fique impactada com o poder da glória, mas que ela seja transformada pelo poder da glória. Quando nós lembramos do povo no Egito, eles ficavam impactados com o poder da glória de Deus, mas não foram transformados pelo poder da glória de Deus. Mas quando nós vemos os discípulos, esses ficaram impactados com o poder da glória, mas foram transformados pelo poder da glória também. Então, o que nós vemos tem que servir de alimento para que o Senhor tenha liberdade dentro de nós. Quando nós estamos diante de um caos, diante de uma dificuldade, talvez a sua vida esteja tão ruim e por isso você decidiu participar desse retiro de impacto, deixa eu te dar uma boa notícia. Essa sua vida ruim serve de matéria-prima para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Esse problema que você está enfrentando é a matéria-prima para que a glória de Deus seja revelada. Toda essa angústia, toda essa dor, toda essa mágoa, essa falta de perdão é a matéria-prima para que o poder de Deus transformador através de Cristo Jesus possa mudar a sua vida. Mas assim como nós ouvimos aqui no início, só Cristo, só o Espírito Santo é capaz de te convencer. Porque muitas das vezes nós queremos caminhar a nossa vida carregando bagagens, carregando a mala do passado, uma mala que é um peso, que é dificultoso para nós. Mas quando nós estamos em Cristo, a vida é outra, a oportunidade é outra, a transformação é outra, porque nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Então, se Ele nos achou, é uma nova esperança. Amém? Estou em Cristo e Ele está no centro da minha vida, portanto posso reinar com Ele em glória. Ele me transportou das trevas para o reino da luz. Colossenses 1,13, capítulo 1, versículo 13 vai falar sobre isso, que Ele nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz do reino do Teu Filho, do reino em amor, do reino de Jesus Cristo. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino dele, o reino de amor, o reino de luz, o reino de esperança, o reino de transformação. Uma pessoa que conhece a Cristo e continua na mesma vida, infelizmente ela não foi impactada pelo poder da glória. Ela viu o poder da glória que está em Cristo Jesus, mas não se permitiu ser transformado por Ele. O Senhor tem todo o poder, mas Ele só vai transformar a sua vida a partir de uma entrega sua. Por isso que o retiro de impacto não tem a ver com o que está sendo preparado por fora, tem a ver com o que você está preparando por dentro. Se você vier com o seu coração fechado, endurecido, você vai voltar talvez pior do que não tivesse vindo. Mas se você vier completamente quebrantado, entendendo que essa é uma oportunidade dada por Deus, não pelo ministério, não pela igreja, mas Deus está proporcionando para você esse retiro, para que a sua vida seja impactada, a sua vida nunca mais será a mesma. E talvez ouvindo isso, a gente pensa que é apenas um bordão de crente, porque onde você vai, você ouve que um crente falando para você que a sua vida pode ser mudada, que Jesus quer transformar a sua vida. Se você acreditasse desde a primeira vez, a sua vida já tinha sido transformada. Se você tivesse acreditado desde o primeiro momento, a sua vida já não era mais assim. Mas glória a Deus que o Senhor está te dando outra oportunidade. Então não perca essa oportunidade. Muitas vezes não sentimos tudo que Deus nos dá, mas cremos sem ver. Fomos recebidos e isso é um fato.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Efésios 2:8. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes nós ouvimos e até mesmo falamos que vamos fazer a obra de Deus, sim ou não? Falamos que vamos fazer a obra de Deus. Não, o que está escrito em Efésios, eu vou ler para você aqui. Efésios 2:8. Do 8 até o 10, está escrito assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E nessa outra versão diz aqui, as quais Deus preparou para andássemos nela. A obra de Deus a gente não faz, a gente caminha por ela, porque Deus é soberano. Se a obra é dele, ele mesmo já concluiu, ele só quer que você caminhe por ela. Ele quer fazer da gente pessoas tão úteis, tão importantes diante dessa obra que ele fez, que ele quer que a gente caminhe por ela. Deus não está preocupado em você realizar a obra dele. Eu estou me desgastando aqui. Não faça isso. Ande pelas obras do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos que o Senhor já escreveu sobre todos os nossos dias no seu livro. Então, se nós estamos andando pela obra de Deus, nós devemos pegar esse salmo e dizer todos os dias pela manhã: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim no dia de hoje? Eu quero andar pelas suas obras, eu quero andar pelo que o Senhor já escreveu sobre a minha vida. Como que eu posso fazer isso? Mas não, a gente quer realizar a obra de Deus, mas a Bíblia diz que a salvação ela é por graça, é por fé, não pela obra, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu sou o cara, eu consigo fazer, eu tenho dom, eu posso fazer. Não, você não pode nada, você nem poderia receber a salvação, e por isso que é graça, um favor a quem não é merecido, e você não é merecedor, eu também não sou, mas Ele nos amou, e porque Ele nos amou, nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque Ele nos amou. Nós fomos chamados, recebemos o convite no coração. Quando eu digo que você realizar a obra de Deus com a força do seu braço, você vai se cansar, acontece isso durante o caminho. Você tenta mudar a sua família pela força do seu braço, você tenta mudar a situação do seu trabalho pela força do seu braço, você tenta se mudar pela força do seu braço, e você não consegue. E você se sobrecarrega, você se cansa, você fica frustrado. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 11:28 que Jesus faz um convite a todos. E o convite que o Senhor faz é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Recebemos esse convite da parte de Jesus, de ir até Ele e sermos livres, e deixarmos os pesos, os pesares aos pés dele. Ele diz: eu vos aliviarei. Em Pedro diz o que? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançai sobre ele. Ele quer que nós lancemos sobre ele todo o nosso pesar, toda a nossa dificuldade, toda a nossa tribulação, a situação que você está lutando e não consegue mudar. Ele quer que você lance sobre ele. Ele quer que você deixe isso aos pés dele e saia dali aliviado, sabendo que há alguém poderoso que vai transformar a sua vida. Jesus, ele não precisa de mim nem de você, irmão. Tenha essa realidade dentro do seu coração, mas tenha também a realidade que Ele conta, e Ele nos ama de uma tal maneira ao ponto de querer fazer com que a gente participe da obra dEle, que a gente ande por ela, porque Ele já fez, Ele já realizou. A Bíblia diz que Deus, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser mundo, antes de houver qualquer coisa, nós já éramos eleitos nele. Ele já nos fez, já nos criou. Então, se você parte desse pensamento, nesse versículo, você vai entender que o mundo só foi criado por causa de você. Porque se ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, quer dizer, ele já tinha você como projeto dentro dele. Aí agora ele quer colocar você para fora, mas iria te colocar na onde? E por isso ele cria todas as coisas. Então o mundo não foi criado... agora a gente tem um mundo, vamos encher com o homem. Não, nós temos um homem, então vamos fazer um mundo para ele.
E não é um mundo pejorativo que você está pensando, não, de droga, de prostituição, igual está hoje em dia, não. O mundo só está assim por causa do pecado. O mundo só está assim porque o homem caiu. O mundo só está assim porque o homem está em plena queda, constantemente. O homem sem Cristo está numa queda profunda, onde o alvo dele é o inferno. E ele só vai para lá. Mas quando reconhece a Cristo nesse meio do caminho, é como se abrisse um paraquedas. A sua queda já não é tão rápida. E cada vez que você permanece, como nós lemos aqui em João 15, esse paraquedas, de vez de te fazer descer, ele te faz subir. Ele te leva para as regiões celestiais e faz você se assentar onde nós lemos em Efésios 2,6. Te faz assentar nas regiões celestiais para que você agora governe. Então, se nós recebemos esse convite e entregamos tudo a Cristo, é uma nova oportunidade, é uma nova vida. Então, quando Jesus faz esse convite para essas pessoas virem até Ele, qual que é a necessidade? Talvez você é uma pessoa gente boa, talvez você tenha feito tudo certinho, não tenha roubado ninguém, tenha até seguido alguns mandamentos, mas talvez falta uma atitude, uma das mais importantes, que é aceitar a Jesus, receber a Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Muitas das vezes nós dizemos, né, você quer aceitar Jesus, aí depois a gente conserta, né? Não somos nós que aceitamos, é Ele que nos aceita. Não importa, irmão, não importa o jeito que você fale, o importante é você estar com Cristo. Se você falar, eu aceitei a Jesus, glória a Deus. Jesus me aceitou, glória a Deus. Jesus me achou, amém. Eu achei a Jesus, amém também. Não importa. O importante é você estar com Ele. Há essa extrema necessidade, porque a pessoa pode ser boa diante, né, os olhos dela, enquanto for. Sem Cristo Jesus, trevas. Sem Cristo Jesus, destino, inferno. Mas talvez você não é uma pessoa tão boa, mas você tem Cristo no seu coração. A Bíblia diz que você é aperfeiçoado diariamente. Qual o seu destino? Céu, vida eterna. Mas se renda a Ele, se entregue a Ele. E tudo que você faz para Cristo precisa ter uma evidência. Não é por obras que você é salvo, mas a obra comprova que você é salvo. Você praticando os mandamentos de Deus, estando debaixo da ordenança do Senhor, não faz com que você seja salvo. Porque a salvação vem pela graça, vem pelo ato de Jesus na cruz. Mas quando você é salvo, você vai praticar todas essas coisas, porque o seu coração vai ser grato. Então a sua obra vai evidenciar que você é salvo. As pessoas vão olhar para você e vai falar, ali vai um salvo. Por quê? Porque ele evangeliza, ele prega o reino de Deus, ele quer ajudar, ele está disposto, ele obedece, ele é temente, ele é fiel, ele é adorador. Então essas coisas não fazem a gente ser salvo, mas mostram que nós somos salvos. E o problema é esse, que talvez eu e você estamos andando pela rua e não há evidência da nossa salvação, porque talvez você não deixou tudo aos pés de Jesus. Então, se você ainda não fez esse ato, nos procure. Primeiramente, antes de nos procurar, ajoelhe onde você estiver e diga para o Senhor, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como o único suficiente Salvador da minha vida. E após você fazer essa oração, você pode ter certeza, o seu nome foi escrito no livro da vida. E você nos procure, para que a gente possa ligar aqui na terra e ser ligado no céu também. E a partir disso, você vai ter um processo a ser seguido. A partir de você aceitar a Cristo Jesus, ou se reconciliar, você precisa se batizar. É o processo. Jesus fez isso, Ele deixou aqui como nós deveríamos seguir, Ele disse que nós deveríamos nos batizar. E nós batizamos com água para a remissão dos pecados. O que é o batismo? O batismo é um ato simbólico ou profético diante dos homens, onde você está declarando ali diante de testemunhos que você está morrendo para o pecado e nascendo para Cristo, morrendo para esse mundo e nascendo para o Senhor, assim como Ele fez em sua morte e ressurreição. A imersão, você ser mergulhado nas águas, significa o seu sepultamento. E você ser imergido, você ser levantado daquelas águas, a sua ressurreição como uma nova criatura. Por isso que no batismo você nasce de novo. Então, se você ainda não fez isso, você precisa fazer isso urgentemente. Amém? Vamos continuar aqui. Nossa realidade no processo de mudança. Aí algumas pessoas que estão me ouvindo podem dizer, mas eu já recebi a Cristo. E se você já recebeu a Cristo,
você precisa ter mudanças. E qual é o nome dessa mudança? Metanoia. A metanoia é uma nova atitude, é uma mudança de mente, mas uma mudança completa de atitude. Porque não é só a sua mente que vai mudar. Se a sua mente mudou, o seu palavreado muda, as suas vestes mudam, a sua postura muda, o seu caráter muda, o seu coração muda, os seus olhos mudam, o seu ouvido muda. O que você quer me dizer com isso, irmão? Que se você ouve uma metanoia tão grande na sua vida, o que você escutava antes, você não escuta mais. E não vai dizer que não tem nada a ver. Tem a ver sim, senão o Senhor não queria que você nascesse de novo. Como que uma pessoa nasce de novo e continua praticando as mesmas coisas? Pelo amor de Deus, irmão. Viva em santidade. Viva buscando o reino de Deus acima de tudo. E o que é buscar o reino de Deus acima de tudo? Me esvaziar de mim mesmo. Se eu me esvazio de mim mesmo, eu mostro quem eu sou em Cristo Jesus. Porque eu vou refletir a sua imagem e a sua semelhança. Então, se houve uma metanoia completa na minha mente, o que eu escutava antes eu não escuto mais, o que eu falava antes eu não falo mais, o que eu bebia antes eu já não bebo mais, o que eu usava de droga antes eu já não uso mais, porque houve uma total mudança. O que eu olhava eu já não olho mais, o que eu olhava desejando, cobiçando, eu já não faço mais. Por quê? Você é um santarrão? Não, eu sou uma nova criatura. Jesus me permitiu, através do batismo, reescrever uma nova história, com atitudes diferentes, que comprovem que Ele me achou, que comprovem que toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus. Então, o que a metanoia é? Ela é um ato de arrependimento. E o que é o arrependimento? É reconhecer o seu estado precário, o seu estado de pecado, e talvez até o seu estado de morte espiritual, e se arrepender, pedir perdão ao Senhor e não viver mais essa vida. Mas não viver nem de perto, nem de longe. Nada. Já se foi. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, tudo é tudo. Você imagina o seu tudo, o que é? Já é muita coisa, né? Mas imagina o tudo de Deus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O seu caráter se fez novo, o seu palavreado se fez novo, o seu modo de vestir se fez novo, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, a sua compaixão, a sua misericórdia, tudo se fez novo. E assim você comprova que houve uma metanoia na sua vida. O arrependimento me leva a deixar muitas coisas que antes fazia parte do meu dia a dia. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso está escrito em João 16:8. Devemos parar de confiar em nós mesmos, de ficar dizendo, né, sou capaz de fazer na força do meu braço, sou dono do meu nariz. Devemos confiar plenamente em Deus. Devemos deixar que Cristo faça a obra em nós, que Ele molde em nós o seu caráter. Devemos deixar que Jesus faça tudo o que Ele quer na nossa vida. Romanos 12, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui com vocês, para ficar bem interessante. Romanos 12, 1 e 2. Está escrito assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Rapidamente, nós estamos rogando é pedindo, suplicando as misericórdias de Deus, que a gente se ofereça como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É alguém ter a plena consciência de que está indo ser morto. É alguém que tem a plena consciência de que está indo para se entregar, independente da sua opinião, independente do seu querer, independente da sua vontade. Ele está indo se entregar. Isso é um sacrifício vivo. O sacrifício vivo. Jesus, ele andava como um sacrifício vivo no céu. A Bíblia diz que ele andava como alguém que já fosse morto pelo céu. Porque o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de tudo acontecer, Jesus já andava como um Cordeiro imolado. Imolado quer dizer morto, sacrificado. Então, ele já andava no céu como alguém que já estava morto, mas vivo em glória e em poder. Então, ele já tinha esse culto a Deus racionalmente, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo.
E aqui ele dá o mesmo princípio para nós. Ande como um sacrifício vivo. E ele diz: vivo, santo e agradável a Deus, não aos homens. Esse é o nosso culto racional. Um culto racional é ser agradável a Deus, santo, sendo agradável a Deus e não aos homens. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A realidade do controle de Jesus sobre a nossa vida é que a gente viva isso de uma forma extraordinária. E para a gente caminhar aqui para o fim, eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo: quando Jesus não está no centro da vida de uma pessoa como prioridade, o que há na vida dessa pessoa? Há completa desarmonia, não há direção. Jesus não tem participação nos projetos dessa pessoa. Uma vida sem Cristo é uma vida em total caos, em total destruição, caminhando a passos largos para a destruição, para o inferno. Nossa, irmão, que palavra forte! É nada, é só a realidade. Sem Jesus não há vida, sem Jesus ninguém vive, só sobrevive, esperando a hora de chamar a sua senha e você partir. Então, sem Jesus, ele não tem participação nem nos projetos da sua vida. Ah, mas eu comprei uma casa, eu comprei um carro, foi fruto do seu trabalho. Jesus não está nesse negócio. Qual é o resultado? Discórdia, frustração, sentimento de perda e daí para mais. A minha vida precisa voltar ao controle de Cristo. Se Ele estiver no centro da minha vida, estarei bem. Esse é o primeiro exemplo de quem não vive com Cristo. E o segundo exemplo: quando Jesus está no centro da nossa vida, isto faz com que todas as coisas estejam organizadas. O eu está fora. A cruz de Cristo está no trono do meu coração, está no comando. Jesus está por cima direcionando. Em tudo terei harmonia e minha vida será um sucesso. Jesus está no centro. Tudo terá sucesso, tudo terá prosperidade. Nosso livre-arbítrio só tem sucesso se Jesus estiver no centro. Deixa eu falar uma coisa rapidamente sobre o seu livre-arbítrio. Muitas pessoas acreditam nesse tal livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não existe. Deixa eu te frustrar aqui um pouco. Esse livre-arbítrio não existe, porque se você entregou a sua vida a Jesus, ela já não é mais sua, é dele. Então como que você pode decidir alguma coisa? Se ele é seu dono, meu querido, ele que decide por você. Porque é assim que acontece, o dono que decide o que vai fazer com aquilo que pertence a ele. E se a minha vida eu entrego a Cristo, quem é o dono da minha vida? Jesus. Quem decide a minha vida? Jesus. Quem decide como eu vou fazer alguma coisa? Jesus. Quem decide como será o meu casamento? Jesus. Cadê o seu livre-arbítrio? Não existe para quem está em Cristo Jesus, porque não há necessidade. Porque se Jesus decide algo por mim e eu quero decidir diferente dele, eu estou dizendo que a minha decisão é melhor do que a dele. É possível isso? Claro que não. Então livre-arbítrio não existe. Mas eu falei de quem é crente e quem não é de Jesus. Irmão, quem não é de Jesus é apenas um fantoche do diabo, fazendo o que o diabo quer e o diabo satisfazendo o prazer da sua carne. Porque todas as vezes que o diabo satisfaz o prazer da sua carne, você se entrega cada vez mais. Porque o prazer da carne, ele é prazeroso demais. Momentâneo, mas prazeroso. Então, você é apenas um fantoche. Ele está te conduzindo como ele deseja. Então também não há livre-arbítrio. Porque pessoas que estão presas no vício, na mentira, na prostituição, no adultério, sempre dizem que a qualquer momento largam aquilo ali. E mentira. Morrem com aquele vício. E quando sai daquele vício, entra em outro. Porque o diabo não tira nada de ninguém. Então muitas das vezes fazem promessas, acendem velas, dizem que vão pagar um sacrifício se sarar de tal enfermidade. A pessoa sara daquela enfermidade, corre lá para poder pagar o sacrifício. Mas não tem aquela enfermidade, mas o diabo põe outro. Tira uma enfermidade física e põe um vício. E tantas outras. E para você meditar, Jesus Cristo está sempre no centro da sua vida. Qual dos dois quadros
tem retratado a sua vida? O primeiro exemplo sem Jesus ou o segundo exemplo com Jesus? Como você está vivendo? Como tem sido a sua vida? A vida que você está levando, você está satisfeito com ela? A vida que você está levando, ela está plena para você? Não poderia ficar melhor? A vida que você está levando corresponde a tudo que você queria viver? Medite sobre isso. Se a sua vida não está correspondendo ao que você queria viver, é porque ainda falta Jesus transformar ela. E Jesus só vai transformar aonde você permitir. Não que você tenha o poder, é que Jesus, ele é cavaleiro. E ele não vai entrar em lugares que não foram convidados. Mas um lugar que convida Jesus a entrar, nunca mais esse lugar é o mesmo. Um lugar que abre a porta para o Senhor, nunca mais ele permanece o mesmo. Pode ser o pior lugar do mundo, se abriu a porta e Jesus entrou, aquele lugar será transformado poderosamente. Não importa se é um prostíbulo, não importa se é um boteco, não importa se é uma igreja, se abre a porta e deixa Jesus entrar, ele transforma todo o ambiente, todos que estão dentro do ambiente. Então que você possa refletir sobre essa palavra. Quem somos em Cristo Jesus? Que a gente possa, através das nossas atitudes, com o toque do Espírito Santo, viver essa transformação. Antes de eu passar alguns recados aqui, eu quero fazer uma oração. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo ego, tudo aquilo que prende a vida de cada um dos meus irmãos, dessas pessoas que estão me ouvindo, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que venha cair por terra. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para nos fazer entender quem nós somos em Cristo Jesus. Para entender que nós somos um fruto e um fruto que permanece. Que a gente possa entender que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Mas que com o Senhor nós estamos assentados nas regiões celestiais. Que o Senhor tenha liberdade para nos transformar dia após dia, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você